Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim trazer para vocês um detalhamento da nossa atividade reflexiva. No primeiro vídeo, eu havia colocado somente algumas explicações por alto, algumas explicações resumidas. Hoje eu vim falar mesmo para vocês um pouquinho mais para ajudar vocês no desenvolvimento da atividade, que aborda a situação da Covid-19 juntamente com a segurança e qualidade alimentar, ok? Então, atentos aí à explicação que eu vou estar passando nos slides para vocês. Então, vamos nessa? Então, iniciando aqui a apresentação dos slides, nossa unidade curricular é Qualidade e Segurança Alimentar. Eu sou Fernanda Loiane, tutora presencial dessa unidade curricular. Bom, primeiramente eu quero falar para vocês qual que é o objetivo da aprendizagem, qual que é o objetivo dessa atividade proposta. É reconhecer situações que sejam atuais e suas relações com qualidade e segurança alimentar. Por que que isso é importante? Para vocês estarem aprendendo a terem uma visão um pouco mais abrangente das situações corriqueiras da vida, dessas situações que causam polêmicas, enfim, são situações do cotidiano que você pode estar abrindo seu leque de visão, relacionando com a qualidade e a segurança alimentar. Por isso foi proposto um texto relacionado à Covid-19 e um vídeo que fala sobre alimento seguro, do campo à mesa, que é um vídeo elaborado pela Organização Mundial de Saúde. E além disso, essa atividade ela afere frequência, ok? Então é muito importante vocês estarem realizando essa atividade. Bom, eu vou iniciar aqui falando para vocês um pouco sobre esse texto introdutório que foi colocado na atividade. Esse texto, ele é uma nota técnica que foi elaborada pela Anvisa. Essa nota técnica, ela tem por título Covid-19 e as boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos, ou seja, tudo a ver com a nossa unidade curricular. Aqui eu apresento para vocês somente a página inicial dessa norma técnica, que ela vai estar, vocês vão encontrar ela no site da Anvisa, no link que está lá em PDF, lá na biblioteca do AVA. Bom, então, esse texto, ele inicia falando de alguns desafios, né, que foram impostos pela pandemia causada pela Covid-19. Desafios que são isolamento social e quarentena. E o que a cadeia de alimentos tem a ver com isso, tutora? A cadeia de alimentos, ela foi considerada uma atividade essencial nesse momento de pandemia. Ou seja, toda a cadeia de produção do alimento até a chegada ao consumidor final é considerada de suma importância. Mas o que vem a ser o conceito de atividades essenciais? São aquelas atividades que são indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, são atividades que são vitais às pessoas. Se não forem atendidas essas atividades, elas colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, certo? E quem é que especificou o que são atividades essenciais? Foi esse decreto, que esse decreto ele regulamenta essa lei aqui, ó, 13.979, que foi promulgada agora em 2020, no decorrer do curso da pandemia, certo? Então, esse decreto, ele regulamenta essa lei
e ele traz como conceito de atividades essenciais, isso o que eu já acabei de citar para vocês. Nesse slide, não se espantem o tanto de informação, ok? É só para demonstrar para vocês que toda a cadeia produtiva dos alimentos, ela foi descrita aqui nesse decreto. Olha o tanto de informações a respeito da cadeia produtiva que são consideradas essenciais. Olha só, produção, distribuição, comercialização, entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza. Olha os alimentos aqui, ó. Olham as bebidas aqui, certo? Além disso, a vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias também foram consideradas importantes, essenciais. Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e doença dos animais, também considerado como atividade essencial. A inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal também. Vigilância agropecuária internacional e serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em geral. Então, tudo isso está correlacionado à cadeia de produção dos alimentos. Naquele texto que eu coloquei para vocês da Anvisa, lá está dizendo que os alimentos são improváveis veículos de transmissão. Mas aí você vai me questionar, mas tutora, se é improvável, o que tem? Qual é a relação dos alimentos com a Covid? E eu te explico. Eles são improváveis ainda, porque eles podem ser, ainda estão, os alimentos podem ser, que ainda estão em estudo, em pesquisas. Algumas pesquisas estão direcionando para que os alimentos sejam ou possam estar envolvidos na transmissão do vírus da Covid. Então, é importante que os alimentos cheguem com segurança aos consumidores. Para obter essa segurança, devem-se ter nas empresas que estão produzindo alimentos um fiel atendimento às boas práticas de fabricação, à manipulação de alimentos e lá na produção também, lá no campo, o que é importante aqui também? As boas práticas agropecuárias, que está escrito lá na apostila de vocês. Opa, eu errei o acento. É aqui, pecuárias. E outro item importante é para minimizar os riscos de contágio entre os colaboradores e dos colaboradores para o alimento. Por quê? Colaboradores podem estar com o vírus, mas eles podem ser assintomáticos. Então, eles precisam ter muito cuidado em toda a manipulação desses alimentos, utilizar todos os processos de higiene para evitar ao máximo os riscos de contágio. E também tudo isso é importante para que não haja um desabastecimento. Caso ocorra algum vestígio de algum alimento, dentro de uma cadeia produtiva de algum alimento que tem o vírus, essa cadeia vai estar temporariamente prejudicada, certo? Porque em algum lugar dela houve a contaminação pelo vírus, certo? Bom, a explicação com relação ao texto foi baseado nesse segmento que eu comentei para vocês. Agora nós vamos atender ao vídeo. O tema do vídeo é Alimento Seguro do Campo à Mesa. Faça sua parte. É um vídeo da Organização Mundial de Saúde. É um vídeo muito interessante que traz aí alguns exemplos de cadeias produtivas, como a cadeia do abacate, a cadeia do leite. Alguns pontos importantes dentro dessa cadeia eles vão comentar nesse vídeo.
ele traz o conceito de inocuidade dos alimentos. Mas, tutora, na minha apostila não fala nada sobre inocuidade. Realmente, na apostila não tem o termo inocuidade, mas inocuidade é um termo que ele é muito utilizado nesse contexto de qualidade e segurança alimentar e segurança dos alimentos também, que são coisas distintas. Os alimentos que não ocasionam danos ao consumidor, eles são alimentos inócuos. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo. Inócuos. São alimentos que não causam danos à saúde. E eles são alimentos que têm ausência de contaminantes biológicos, químicos ou físicos. Esses conceitos vocês já estudaram na apostila e acredito que vocês ainda lembram desses conceitos, certo? Então, lá no vídeo tem uma parte que fala de um dono de um restaurante, ou ele é gerente, ele não especifica exatamente, mas que fala sobre algumas etapas que são super importantes durante a manipulação. Por quê? Porque em restaurante a manipulação ali é feita diariamente. Muitas pessoas manipulam esse produto. Até esse produto chegar no restaurante, ele já passou por várias etapas e várias manipulações, correto? Então, é importante proteger cada etapa de manipulação dos alimentos, proteger dos riscos que podem ocorrer por uma má manipulação. Aí é que ele cita, ele fala lá no vídeo que desde a pesca, o transporte e conservação. E eu ainda acrescento aqui até a chegada ao consumidor. Temos que estar atentos a isso. E tão importante quanto o sabor, a receita que foi preparada esse alimento, o bom serviço é assegurar que as pessoas saiam felizes e saudáveis. Já quando ele trata, o vídeo trata da cadeia do leite, ele tem a seguinte convicção, que oferecer leite de melhor qualidade ao consumidor é essencial. O leite deve estar livre de resíduos de antibióticos, os antibióticos que foram utilizados nos animais para tratar alguma mastite ou alguma outra doença. Que o leite seja livre da contaminação do meio ambiente, contaminação das camas, onde as vacas deitam, contaminação até da própria ordenhadeira. A ordenhadeira, se não bem higienizada, ela traz contaminações. Também eles citam como importante lavagem dos tetos, higienização, pré-dipping, pós-dipping também, ou seja, o pré-dipping está relacionado ao antes, né? A higienização que você faz antes da ordenha. E o pós-dipping é após a ordenha. E também eles citam o programa sanitário de controle e erradicação de brucelose e tuberculose. Aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura, ele implantou esse programa, que é Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, onde eles certificam propriedades que sejam livres para essas duas doenças. Ainda na cadeia do leite, eles introduzem uma agroindústria no contexto do vídeo, falando que são importantes os controles de verificação. Eles querem dizer que controles de verificação são aquelas planilhas de monitoramento que vocês viram lá no estudo da apostila, que são planilhas onde devem ter tudo que foi feito durante a produção do produto, como limpeza,
a desinfecção de utensílios, qual que é a frequência, quais são os produtos que são usados para limpeza. Controles microbiológicos, isso aqui é de extrema importância também. De extrema importância, que é o controle microbiológico na linha do processamento e dos produtos terminados. Ou seja, desde quando esse leite entra na agroindústria, ele deve ser testado para micro-organismos. E também quando o produto é terminado, ele também precisa ser testado. A importância também de uma manutenção da temperatura que seja ideal à conservação daquele alimento e também durante toda a sua produção. Já na cadeia do abacate, eles consideram muito importante, que é uma preocupação, que é a transmissão de Escherichia coli, Shigella, que são duas bactérias que causam DTAs, juntamente com o vírus da hepatite. São 3 micro-organismos que são importantes porque eles causam DTAs. Então, por isso é importante ter parâmetros de higiene para prevenir essas e outras doenças. Como? Eles citam como parâmetros de higiene cuidados na manipulação, no corte da fruta. É muito importante que os funcionários sejam treinados para obedecerem às boas práticas de fabricação, de higiene, da melhor forma possível. É importante a desinfecção das ferramentas e cuidados no transporte e no empacotamento desse alimento. Outro aspecto interessante do vídeo, ele traz esse termo aqui também, ó, contaminação cruzada. Esse termo ele também não tem na apostila de vocês, mas é um termo muito importante dentro desse contexto de qualidade e segurança alimentar. E o que vem a ser a contaminação cruzada? É a transferência de contaminantes de um alimento ao outro através de utensílios de cozinha, das mãos e etc. Por exemplo, eu estou dentro de casa, vou fazer o meu almoço e eu tenho ali, estou cortando um pedaço de carne para fazer bife e logo em seguida eu resolvi fazer uma batata frita. Resolvi fazer uma batata. Eu posso estar pegando essa faca que eu cortei a carne e direto cortar a batata? Não. Por quê? Porque eu posso estar levando contaminantes que são da carne para a batata. Por exemplo, podem ter micro-organismos aqui, ó, que não se multiplicam na carne, mas ao momento que são passados para a batata pode ter algum substrato interessante aqui para esse micro-organismo, para essa bactéria. Então, ela vai se multiplicar aqui na batata. Então, o que é aconselhado? É cada alimento ter o seu instrumento de utensílio de cozinha. Por exemplo, a colher, faca, certo? Aqui ele cita, ó, cada colher deve ser específica para cada prato ou cada produto. Lavagem das facas a cada corte de produto diferente, que foi o que eu acabei de citar para vocês nesse exemplo. E a lavagem das mãos como item meramente importante. Então, pessoal, eu espero que essa aula ela tenha atendido um pouco, tenha facilitado um pouco a visão de vocês para a confecção do texto, que não se esqueça, é um texto que vai ter que ter no mínimo 10 linhas. Joia? Então, muito obrigada por assistirem a essa aula. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, podem me procurar lá no ABA, que vou estar disponível e disposta a atender todas individualmente, ok? Então, um abraço a todos.